Olá! Sabe aquela sensação de estar só, mesmo rodeada de gente? Ou então, aquele desejo quase irresistível de se trancar em casa e não ver ninguém? Ah, sim. Quem nunca, né? Pois é algo que muita gente sente, mas que, nossa, gera uma confusão danada. Afinal, ficar só é sempre ruim? Ou será que tem um valor escondido nesses momentos? É uma linha tênue, realmente. Exato. Quando esse desejo de ficar consigo vira um problema e quando é, na verdade, tipo uma necessidade, uma bateria para recarregar. Essa é a grande questão. E para tentar eh, desemaranhar um pouco isso, nossa conversa hoje vai fundo, viu? A gente se baseou num material bem rico. Que tipo de material? Olha, tem artigos de psicologia, comportamento, sabe? Análise sobre introversão, ansiedade social, um ensaio acadêmico bem interessante sobre a visão do Carl Rogers. Rogers. Interessante. Sim, e também dicas práticas para lidar com isolamento e até relatos bem sinceros de quem curte a própria companhia ou, né, sofre um pouco com ela. Coisa de blog, plataforma de psico, fórum online, até texto acadêmico mesmo. Bacana. Então a nossa missão aqui é tentar clarear as coisas, explorar as diferenças, que são cruciais, né? Entre sentir-se só, a tal da solidão, escolher estar só, a solitude, precisar daquele tempo para recarregar, a introversão, e ter medo das interações, a ansiedade social. Exatamente. A ideia é entender os sinais de cada uma e pensar em como cultivar uma relação mais saudável, mais consciente com esses momentos a sós. Perfeito. E acho que o melhor começo é justamente desfazendo a confusão mais básica. Porque a palavra solidão, ela geralmente carrega um peso negativo, né? Muito. A gente pensa logo em isolamento, em vazio, aquela dor de não se sentir conectado, mesmo estando fisicamente ali. Isso. E culturalmente se associa muito à tristeza, à perda, às vezes até como ofensa, né? Ah, me deixou sozinho. Verdade. E as fontes que a gente analisou reforçam essa visão da solidão como uma desconexão emocional profunda mesmo. É mais do que não ter companhia física. Uhum. É sentir que falta entendimento, sabe? Que você não pertence àquele lugar, àquele grupo. E o mais preocupante, que vários estudos mostram, é que não é só um sentimento ruim passageiro. Não mesmo. Tem implicações sérias. Exato. Tem riscos reais para a saúde, tanto mental quanto física. Mais estresse, ansiedade, depressão e pode impactar até o coração. É algo para se levar a sério. Com certeza. Mas aí entra o outro lado da moeda, que algumas fontes chamam de solitude, que é quase o oposto, né? Como assim, o oposto? É um estado de estar só que é positivo. E, o principal, é escolhido, não é abandono, entende? É uma busca ativa por um tempo consigo mesmo. Uma busca. E que tipo de busca é essa? Qual o propósito por trás? Olha, a solitude é vista como uma janela de oportunidade, sabe? Um espaço para você se conhecer melhor, para refletir, sem as interrupções, sem as opiniões dos outros, para recarregar as energias mentais e emocionais. Encontrar uma paz interior, talvez? Exato. Vários textos descrevem assim. E algumas fontes até destacam que é nesse espaço que a gente consegue explorar nossas paixões, nossos interesses, de forma mais livre, sem a pressão do julgamento externo, sabe? Interessante isso. E a introversão? Onde ela se encaixa nisso tudo? Porque é muito comum a gente ouvir, fulano gosta de ficar sozinho, ele é introvertido. É a mesma coisa que buscar solitude? Ótima pergunta, porque aí está outra confusão bem comum. A introversão, como o pessoal da personalidade explica, não é bem uma escolha de momento, como a solitude pode ser. Ah, não é. Não. É mais um traço fundamental da pessoa, sabe? Uma característica de como o cérebro dela funciona, basicamente. Pessoas introvertidas, elas tendem a ganhar energia em momentos de calma, de reflexão, e se sentem drenadas por excesso de estímulo social. Drenadas, boa palavra. Pois é, elas geralmente preferem ambientes mais tranquilos, processam informação de um jeito mais profundo, mais analítico, e costumam ter círculos sociais menores, mas talvez mais significativos. Então não é que o introvertido não goste de pessoas. De forma alguma, não tem nada a ver com isso. É mais sobre como ele gerencia a própria energia social. E é crucial mesmo, não confundir introversão com timidez. Ah, sim. Timidez é diferente. Totalmente. A timidez envolve desconforto, ansiedade, um sentimento de inadequação em situações sociais. O introvertido pode ser super sociável, super desenvolto em contextos que lhe agradam, ele só precisa de mais tempo sozinho para se recuperar depois, entende?
A preferência pelo tempo a sós é para recarga, não por medo. E falando em medo, aí sim entra a ansiedade social, certo? Como que a gente diferencia isso? Exatamente, a ansiedade social já é outra história. Enquanto a introversão é uma preferência por menos estímulo, por mais tempo de recarga interna, a ansiedade social ela é movida pelo medo. Medo de quê especificamente? Medo intenso de ser julgado, avaliado negativamente, medo de falar algo errado, de não se encaixar. É um medo tão forte que atrapalha a vida da pessoa. Faz com que ela evite situações sociais não por preferência, mas como uma estratégia de sobrevivência quase. Muitas vezes está ligada a experiências passadas de estresse, até trauma. Nossa, e isso pode afetar qualquer um, imagino, né? Não só introvertidos. Sem dúvida. Embora um introvertido possa também ter ansiedade social, as coisas podem coexistir, são distintas. Pessoas extrovertidas que adoram estar com gente também podem sofrer horrores com ansiedade social em certas situações. Entendi. O ponto-chave é esse. A introversão dita onde você recarrega suas energias, geralmente sozinho. A ansiedade social gera um medo que limita suas interações. E claro, né, existe todo um espectro aí no meio, com pessoas que se identificam como ambivertidas, que transitam entre essas características. Entendido. Então temos a solidão, que é a dor da desconexão, a solitude, essa escolha positiva, a introversão, que é um traço de como a gente funciona com a energia social, e a ansiedade social, que é esse medo paralisante. Ok. Agora, como que a gente percebe isso no dia a dia? Existem sinais mais sutis, especialmente daquela solidão negativa, que pode ir se infiltrando sem a gente notar direito? Sim, sim. Algumas fontes listam os indicadores importantes. Claro que não é uma ciência exata, né? Mas são pistas. Por exemplo, uma sensação constante de precisar de mais amigos, sabe? Quase uma carência que nunca parece satisfeita. Ou aquele sentimento persistente de que ninguém realmente te entende. Um vazio mesmo quando você está conversando com alguém. Sentir-se só no meio da multidão. Clássico, né? Exato. Outro sinal é quando as interações sociais parecem sempre superficiais, sem profundidade. E um ciclo perigoso. Sentir-se só leva a pessoa a evitar socializar, o que, por sua vez, aumenta a solidão. Faz todo sentido. Fica presa nisso. Pois é. Tem também uma ligação forte com sintomas depressivos. Uma perda de interesse geral nas coisas. E, curiosamente, até o uso excessivo de redes sociais pode ser um sinal. Ah, é? Como assim? É uma tentativa de conexão, né? Mas que, paradoxalmente, pode acabar isolando mais. E, por fim, um descuido com hábitos saudáveis. Alimentação, exercícios, por falta de motivação mesmo. São alertas importantes mesmo. E do lado oposto? Tem sinais de que talvez a gente esteja precisando justamente de mais solidão, daquele tempo sozinho, positivo? Tem também, sim. Sentir-se constantemente irritadiço, sabe? Ou de pavio curto com as pessoas pode ser um sinal. Perder o interesse em atividades sociais que antes davam prazer não por medo, mas por cansaço. Cansaço. É. Sentir-se frequentemente sobrecarregado ou estimulado demais pelo ambiente, pelas interações. Ter dificuldade de concentração como se a mente estivesse cheia demais. Ou até sentir uma leve ansiedade só de pensar na obrigação de ter que passar tempo com outros, desejando um respiro. Isso me conecta muito com uma discussão interessante que a gente viu num fórum online, onde pessoas que se identificam como introvertidas compartilhavam uma dificuldade bem específica: não gostar de receber visitas em casa. Ah, sim. Essa é clássica para muitos introvertidos. A casa é frequentemente vista como santuário, né? Santuário. Boa. O único lugar onde dá para baixar a guarda completamente, recarregar as energias sem filtro nenhum, receber visitas, por mais queridas que sejam as pessoas, quebra essa dinâmica. Exige o esforço de ser anfitrião, de manter a energia social lá em cima. Esgota, né? Esgota. E pode gerar uma sensação de invasão do espaço seguro, sabe? Seguida de um esgotamento intenso depois que todo mundo vai embora. Então não é falta de hospitalidade, necessariamente. Geralmente não. É mais uma necessidade de proteger esse espaço de recarga, que é vital para eles. Claro, a ansiedade social pode coexistir e pode estar junto, mas a raiz do desconforto para o introvertido costuma ser essa gestão de energia e a defesa do seu refúgio. Entendi. E nessas discussões online, o pessoal enfatiza muito a importância de comunicar essa necessidade, com clareza, sem culpa, para os parceiros, amigos, família, e de estabelecer limites saudáveis. Faz todo sentido. Bom, já diferenciamos os conceitos, vimos como reconhecer os sinais. Agora, vamos mergulhar um pouco mais no valor da solitude, desse tempo escolhido a sós. Quais são os benefícios concretos que as fontes apontam?
Olha, são vários e bem significativos. O mais citado, acho, é o autoconhecimento. Estar só em silêncio permite que a gente ouça nossos próprios pensamentos, nossos sentimentos, com mais clareza, sabe? Sem a interferência do barulho externo ou daquela necessidade de agradar. É um espaço para entender o que realmente importa para nós. E parece que a criatividade também floresce nesse ambiente, né? Li algo sobre isso. Sim, tem pesquisas interessantes que sugerem que o cérebro, nesses momentos de isolamento voluntário positivo, ele ativa redes neurais ligadas à imaginação, à introspecção. A mente fica mais livre para divagar, fazer conexões inesperadas, resolver problemas de forma mais original. Da pressão por performance, sabe? Além disso, aprender a se sentir bem na própria companhia fortalece a autoestima, a independência emocional. Uhum. A pessoa fica menos dependente da validação externa para se sentir completa, para se sentir feliz. Tem até uma ideia que parece contraintuitiva que uma fonte mencionou. Citando um sociólogo, Eric Klinenberg, que pessoas que moram sozinhas e, portanto, têm mais chance para a solitude, podem acabar tendo vidas sociais mais ativas e ricas. É isso mesmo. Parece paradoxal, né? Mas faz sentido. A ideia é que, ao terem tempo para recarregar suas baterias sociais na solitude, elas podem se engajar nas interações sociais de forma mais plena, mais intencional. Quando escolhem fazer isso, acabam aproveitando melhor esses momentos. Entendi. Não é sobre quantidade, mas sobre a qualidade da conexão. Isso, tanto consigo mesmo quanto com os outros. Indo um pouquinho mais fundo agora, um dos artigos que a gente analisou trouxe uma perspectiva da psicologia humanista, do Carl Rogers, que eu achei bem profunda. Falava sobre como a dificuldade de uma paciente em ouvir a si mesma a levou a um isolamento bem doloroso. Sim, o artigo usa o caso famoso da Ellen West para ilustrar isso. Como a incapacidade dela de se conectar com os próprios sentimentos, com as necessidades internas. O que o Rogers chamava de valores organísticos, que a gente pode entender como nossa bússola interna, né? Nossos sentimentos mais autênticos sobre o que é bom ou ruim para nós. A bússola interna. Gostei. Pois é, como essa desconexão a deixou refém das expectativas externas, das normas sociais, e isso levou a uma solidão devastadora para ela. E a ideia no artigo era que uma relação terapêutica poderia ter oferecido a ela uma forma diferente de estar só. Uma solitude mais construtiva. Exato. O artigo propõe que a solidão, quando ela é vivida num contexto de segurança e compreensão, como na terapia, idealmente, pode funcionar como uma condição facilitadora para o crescimento. Facilitadora. Não é uma das 3 condições clássicas do Rogers: empatia, autenticidade e aceitação incondicional, mas seria um espaço que permite confrontar os conflitos internos entre a nossa verdade interior e as pressões de fora, sabe? É nesse confronto, nessa diferenciação, que a gente toma consciência da nossa singularidade. Como disse um autor citado lá, sentir a dor da nossa solidão nos faz perceber que existimos como seres únicos. Nossa, é forte isso. E teve uma menção a Nietzsche também, né? Sobre a solidão forçar a gente a ouvir os instintos que foram abafados. Complementa bem essa ideia. A solitude não é só paz e tranquilidade, pode ser também um confronto com partes nossas que a gente evita no dia a dia. Na abordagem terapêutica centrada na pessoa, a ACP, que o Rogers criou, o objetivo não é eliminar a solidão, é mais transformar o isolamento doloroso numa solitude acompanhada, segura, onde a pessoa pode se reencontrar com a própria voz, com a própria história. Fascinante, essa profundidade toda. Mas, sendo bem realista agora, nem sempre é fácil abraçar esse tempo a sós, né? Mesmo sabendo dos benefícios. Quais são os desafios que as fontes apontam para isso? São vários. Para quem não está acostumado, o silêncio, a falta de distração externa, pode gerar um desconforto inicial, uma inquietude, tipo, o que eu faço agora? Sim, aquela agoniazinha. Exato. Surge também o medo de encarar pensamentos ou emoções difíceis que ficam ali, né, borbulhando sobre a superfície. A famosa ruminação negativa pode tomar conta se a gente não souber lidar com ela. E tem a pressão social também, né? Aquela sensação de que é meio estranho fazer as coisas sozinha. Ir ao cinema, jantar... Com certeza. Uma pesquisa citada numa das fontes mostrou justamente isso. Como as pessoas evitam atividades que poderiam ser prazerosas sozinhas por medo do que os outros vão pensar. Existe um estigma, né? Associado a estar só em público. Como se fosse um sinal de fracasso social. Que bobagem, né? Mas existe. Existe.
E imagino que seja ainda mais difícil se a pessoa já não se sente muito bem consigo mesma. Ah, sim, deve pesar mais. Exatamente. Se já existe uma baixa autoestima, uma dependência muito grande da validação dos outros, a solitude pode ser vivida não como uma oportunidade, mas como uma confirmação daqueles sentimentos de inadequação, de rejeição. Nesses casos, o desafio é ainda maior, claro. Ok, então entendemos os dois lados, o valor imenso da solitude e os desafios para conseguir acessá-la. Pensando de forma mais prática agora, como que a gente pode cultivar uma relação mais saudável com esse tempo a sós? Que estratégias as fontes sugerem, tanto para quem está sofrendo com a solidão negativa, quanto para quem quer abraçar mais a solitude positiva? Olha, para quem está sofrendo com a solidão negativa, aquela que dói mesmo, as sugestões passam muito por buscar conexão. Mas conexão de qualidade, sabe? Certo. Conversar com alguém de confiança sobre o que está sentindo, procurar atividades, hobbies que tragam prazer e, de quebra, a oportunidade de conhecer gente com interesses parecidos. Praticar exercícios físicos, que ajudam muito no humor, no bem-estar geral. E, fundamentalmente, considerar buscar ajuda profissional. Terapia, por exemplo, para entender as raízes dessa solidão e desenvolver ferramentas para lidar com ela. E para quem quer cultivar a solitude positiva, mas talvez não saiba muito bem por onde começar. Aí as dicas são mais voltadas para a intencionalidade e para o autocuidado. Coisas, às vezes, simples, como reservar um tempinho na agenda para si, mesmo que seja curto no começo, marcar um encontro consigo mesma Isso. e usar esse tempo para atividades que nutrem, sabe? Ler um livro, cozinhar algo gostoso com calma, ouvir música, meditar. Ou simplesmente não fazer nada, só estar. Praticar a atenção plena, o mindfulness, ajuda muito a observar os pensamentos e emoções sem ficar julgando. Só observar. Definir pequenas metas pessoais também pode ajudar. Desconectar um pouco das redes sociais para reduzir o ruído externo e caminhar, especialmente ao ar livre, é frequentemente recomendado. É uma ótima forma de clarear a mente. E para gerenciar aquela situação específica dos introvertidos com as visitas em casa que a gente falou antes, saiu alguma dica prática das discussões que você viu? Sim, o foco principal que apareceu foi na comunicação clara e no estabelecimento de limites. Comunicação e limites. Parece chave. Muito. Expressar abertamente para os parceiros, para os amigos, para a família, essa necessidade de tempo sozinho e de ter o espaço pessoal respeitado. Definir regras sobre visitas, talvez, avisar com antecedência, combinar a duração, ou até mesmo normalizar a ideia de encontrar as pessoas fora de casa com mais frequência, se for melhor. Tirar um pouco a pressão de ser o anfitrião perfeito sempre. Exato. Reconhecer que proteger a própria energia e o tal santuário doméstico não é egoísmo. É uma necessidade legítima de autocuidado para poder interagir melhor depois quando tiver mais energia. No fundo, é encontrar um equilíbrio pessoal mesmo, né? Que vai variar para cada um. Não tem fórmula mágica. Exatamente. E é interessante notar que, segundo algumas pesquisas mencionadas, tanto introvertidos quanto extrovertidos podem se beneficiar enormemente da solitude, desde que seja uma escolha consciente, vivida de forma positiva. Não é sobre ser um ou outro, mas sobre entender e atender às próprias necessidades tanto de conexão quanto de recolhimento. Ótimo. Então, para a gente ir amarrando a nossa conversa, acho que ficou clara essa distinção importante entre a solidão como essa dor da falta de conexão e a solitude como a escolha rica, né, de estar consigo mesma. Sim. E separamos também a introversão, que é sobre como a gente gerencia a nossa energia, da ansiedade social, que é muito mais sobre medo do julgamento. Isso. E acho que a grande mensagem que costura todas essas fontes, no final das contas, é que aprender a ficar bem na própria companhia, a cultivar momentos de solitude de qualidade, é uma habilidade, fundamental nos dias de hoje. Uma habilidade mesmo. É um sinal de autoconhecimento, de força interior, de equilíbrio emocional. Não significa se isolar do mundo de jeito nenhum, mas sim saber voltar para casa dentro de si para poder navegar nesse mundo de forma mais inteira, mais consciente. Fica então talvez uma pergunta para quem nos ouve refletir. Será que a forma como a gente lida com o estar só, seja buscando mais conexão para aliviar a dor, seja buscando mais espaço para se reencontrar, não revela muito sobre quem a gente é e sobre o tipo de vida que a gente realmente deseja construir? É uma pergunta poderosa, sem dúvida. Talvez seja um convite para cada um observar, sabe? Sem muito julgamento. Observar as próprias necessidades, os medos, os desejos que surgem tanto na presença dos outros quanto na quietude da própria companhia.
Onde é que está o seu ponto de equilíbrio? E o que você talvez precise para chegar um pouquinho mais perto dele?